Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Salve, salve, alfartanos de todo o Brasil! Nessa nossa madrugada aí, né? Estamos aí com a matéria de informática, que é, para a sua prova do Banco do Brasil, uma das matérias com maior peso, né? Atualidade do mercado financeiro, técnicas de venda. Então são matérias aí de grande peso e importância, juntamente com a matéria de informática para a sua prova.
Pois bem, um dos assuntos que a banca Cisgran Rio gosta de trazer à tona nas suas provas, de uma maneira bem pontual, sem melindre, sem inventar moda, sem dificultar a tua vida. Então é aquela coisa assim, não pode errar. É bem simples, ponto, e é aquilo que a banca quer. É falar a respeito do universo de segurança da informação, sobre os problemas que nos afligem. Nesse contexto, nós temos os programas maliciosos, também conhecidos como malwares, né? Então, o que é um malware? Para que ele serve, né? De um modo geral, o que a gente deve, né, de cara observar quando começamos a falar desse universo, destes programinhas? É isso. O malware é um aplicativo, como outro qualquer, só que a diferença é que estes aplicativos ou software, né, de um modo mais direto à sua nomenclatura, né, porque a ideia de ware normalmente está associado a algo do universo de software, com a exceção o hardware, você está falando da maioria das palavras que terminam em ware ligadas ao software. Até certo ponto, o hardware também está ligado ao software, né? Porque a parte física, onde que a gente vai estar implementando, utilizando esse software, tá bom? Então, esse aplicativo, esse software, este programa, é um programa como outro qualquer. Ou seja, ele é um programa como Word, como Excel. Ele é específico para uma finalidade. É aí que está o detalhe. Ele é um programa, é um software, é uma aplicação com finalidade maliciosa. Então ele tem, de algum modo, o objetivo aí, finalidade maliciosa. De alguma maneira, ele vai causar um dano. Todo malware ele vai ter isso. Então, em algum momento, o malware vai chegar no seu computador e ele vai justamente, né, trazer algum problema. Ele vai causar um dano. Então, todo malware causa danos? Sim, todo malware causa dano. O que nós devemos analisar é justamente qual é essa ideia de dano. Como é esse dano causado pelo malware? É um dano muito amplo, específico? Bom, isso faz parte dos tipos de malware. Então, quando a gente olha para o dano, a gente vai observar justamente que os danos causados por um malware podem ser desde os mais comuns, como, por exemplo, causar um dano lógico. O que seria um dano lógico? É aquele malware que apaga programas, que apaga configurações, apaga arquivos do seu computador, né? Esse é o clássico. A maioria dos malwares estão aí nesse contexto, querendo causar prejuízos, mexendo com aquilo que ele consegue, que é a parte de arquivos, a parte logística do seu computador. Mas, olha só uma questão bem interessante de prova. Um malware pode causar danos físicos? Sim. E a questão, na maioria das vezes, é só essa. Tipo, não entra muito em detalhe aos malwares que causam danos físicos, como fazem, não. A questão, ela vem na prova falando assim, ó, um malware pode causar danos físicos? Pode chegar ao ponto de comprometer o funcionamento de uma peça do computador? Danificar essa peça? Pode. Pode comprometer, pode danificar esta peça sem problemas. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Tô achando que tá um pouquinho alto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos ver se agora ficou um pouco melhor. Ele estava com problema nessa semana, o meu áudio. Ele estava... alguma coisa que eu atualizei do Windows, alguma coisa, baixou o volume e eu tive que mexer um pouquinho. Então, ele vai causar um dano físico. Sim. Ó, falei agora. Atualizei o meu computador. Isso alterou algumas propriedades do áudio. Pô, dependendo do microfone, por exemplo, é um equipamento, é um hardware. E se eu mexer muito na sensibilidade desse microfone, eu posso danificar, posso queimar esse microfone de acordo com o que for utilizado para ser, né, dele. Ô, louco. Mesma coisa com as outras peças. Se eu alterar propriedades do software que controla aquela peça, e aí estamos falando do driver, eu posso chegar ao ponto de sobrecarregar uma peça e ela ser danificada. Fazer o processador trabalhar além da capacidade, fazer ali uma peça ficar abrindo e fechando, né? Por exemplo, o drive de CD, que teve uma hora que fazia isso, forçar o HD a trabalhar além das suas capacidades e causar danos físicos de fato. Só que, para nossa sorte, porque em termos de prejuízo, né, não dá para mensurar muito, né, depende, mas principalmente para o usuário doméstico, eu diria que o dano físico acaba gerando um dano financeiro direto. Então,
não é muito comum. Não é muito comum no sentido de é difícil que malwares, que programas consigam esse tipo de proeza, de passar nesse nível de situação, de causar esse tipo de dano. Então, é a minoria. Mas o que está na moda hoje é malwares que adentram aos danos morais. Ou seja, que vão exigir dinheiro, né? Vão pegar aí a questão moral e vão pegar separado, né? Para não deixar junto. Porque aqui vai mexer mais com a tua imagem, expor informações do usuário na internet, informações íntimas mesmo. E aqueles que hoje estão na moda são aqueles que causam danos financeiros diretos. Seja por extorsão, seja por paralelo com dano moral, tipo, ou você me paga ou eu vou divulgar essas informações. Então você acaba caindo em um dos dois muitas vezes. Então sim, hoje a gente tem um problema muito sério com os malwares, que é, nesse aspecto, chegar a causar prejuízos para os usuários, né, dentro do universo do que ele pode causar de problemas. Muito bem. Então quando a gente fala em um malware, ele causa danos. Sim. Outra característica, quando a gente fala que ele é um programa, que ele é um aplicativo, que ele é um software, né? Quando a gente usa essa terminologia, é que todo malware, ele infecta o computador. Infecta o computador. O que isso significa? Significa que o malware, a ideia dele ser um malware, se difere dos ataques. No final das contas, a gente está falando tudo de praga maliciosa, tá? Que às vezes a banca Sesgrenhill gosta de utilizar essa expressão, olha, pragas maliciosas. Então pensa assim, praga maliciosa é como se a gente estivesse falando de um universo mais amplo, dentro do qual temos os malwares, que aqui estamos falando, e as outras pragas que não são malwares, a gente chama de ataque. Por quê? Porque elas justamente não têm essa característica. A gente chama de ataque aqueles problemas, aquelas pragas maliciosas que não infectam o computador. E aqui pode ser tanto o teu computador como um servidor, tá? Não é só o computador pessoal que a gente está falando, não. Aqui é o computador em termos genérico, pode ser até o teu celular, beleza? Então ele infecta o dispositivo-alvo, que vai ser usado, explorado ou danificado diretamente. Todo malware faz isso. O que significa esse infectar? Quer dizer que ele será instalado, né? Será instalado ou copiado, né? Para colocar aqui um instalado entre aspas, instalado, ou copiado. Outra expressão que pode ser colocada, colocado na máquina, no computador, onde ele vai ser executado, no qual será executado. Executado. Aqui, vamos lá. Olha que coisa importante. A forma como vai ser dada a execução dentro dessa estrutura é um grande ponto. Por quê? Aqui a gente começa a avaliar as características dos malwares. Porque, primeiramente, a gente está falando do grupo, né? Do que é o malware no seu contexto, tá? Onde que ele atua, o que ele causa de problemas. Mas ali, a gente vai ver que existem vários malwares para serem estudados, conhecidos, e dentro das suas características, uma que merece a sua atenção, esse destaque, para justamente dizer se estamos falando de um malware A ou de um malware B, é a maneira como ele é executado. Se alguém precisa executar, se alguém é o usuário, ou se ele próprio tem condições de ser executado sozinho, sem que o usuário intervenha nesse processo. Aí é que está o grande segredo. Três malwares especificamente. A gente não olha isso para todos, a gente olha para três. A gente olha para o vírus, a gente olha para o worm e olha para o cavalo de Troia. Nesse aspecto, o vírus e o cavalo de Troia são bem similares. O worm é quem se difere. Então a gente vai perceber nisso. Os outros malwares, olha que coisa interessante, a gente não olha para essas características, porque na prova não se cobra, porque na prova não se trata daquela maneira. Então a gente olha para três só nesse aspecto, nesse comportamento. Então a gente está olhando aqui a infecção. E aí vem um outro detalhe importante sobre esse contexto, que é a etapa de um malware. Porque ela está aparecendo bastante aí nas provas sobre as etapas do problema.
Como assim? Um malware, ele pode ser pontuado lá no momento que ele faz a infecção, né? No momento que ele infecta ou contamina o seu computador. Ou seja, quando a gente olha para isso daqui, a gente está olhando como o malware entrou. Tá? Então, falou, infectou, contaminou, é como ele entrou. Como entrou. E onde, né? Muitas vezes a gente olha assim, e onde? Onde que ele entrou no teu computador? Onde que ele está? É a infecção ou contaminação. Beleza. Mas também devemos observar para a etapa da chamada carga útil. Carga útil é o que ele faz quando é executado. Qual é a ação que ele vai desempenhar? Qual o objetivo daquele malware? Cuidado, existem ações aqui que podem acontecer em vários malwares. Por exemplo, vários malwares controlam o seu computador. Vários malwares podem abrir portas do seu computador, criar brechas para outros usuários acessarem futuramente, ou outros malwares. Vários malwares podem se espalhar ou permitir aí que outros malwares entrem no seu computador também, né? Não só abrir comunicação, mas que eles entrem novamente. O que muda de um malware para outro é justamente como e qual a intenção disso. É aí que a gente começa a avaliar, principalmente em alguns deles. Outros, a gente só olha isso. A maioria dos malwares, a gente só olha para a chamada carga útil, que é o que ele faz. A maioria dos nomes dos malwares é dado pela sua carga útil. Você diz, o malware que faz tal coisa. É chamado assim. Beleza. Só que existem alguns que a gente precisa comparar. Em que momento ele infecta, como ele infecta, onde ele infecta, depende de ação do usuário ou não para correr essa infecção. Então, ali já entra em 3 malwares específicos, vírus, worm e cavalo de Troia. Carga útil, a maioria deles a gente só vai olhar para isso. Também pode ser citado, antes da própria carga útil, né? Aqui não é uma questão de ordem, tá? Não se preocupe com ordem, aqui não é algo que você vai ficar decorando também, tá? É a chamada ociosidade, não ociosidade, mas vamos colocar aqui com os termos mais comuns de prova, que é o período em que o malware fica dormente, ou seja, o período de dormência. Ou simplesmente dormência, tá? Período de dormência do malware. Ou, como eu citei, somente a sua dormência. Ou seja, o período em que o malware está quietinho lá, não faz nada. Isso aí é bem comum dos malwares, sabe por quê? Isso ajuda na dificuldade de encontrar quem é o malware, de onde ele veio, quando ele apareceu. Pensa assim, se o malware, na hora que eu fui lá, baixei algum arquivo da internet, executei e começou a fazer todo o estrago, eu imediatamente vou associar que o arquivo que eu acabei de baixar é o problema. Então esse arquivo, eu vou avisar para todo mundo, não baixa, porque não execute isso aí, porque se tu executar, vai fazer o estrago no computador. Imaginou? Não, né? É muito imediata a constatação de quem é. Agora imagina se o malware, ele entra no teu computador e fica quietinho antes de começar a fazer isso aqui. Tipo, ele faz isso aqui, mas ele fica quietinho. Depois de um mês, ou depois dele detectar que o usuário instalou tantos programas, depois que ele perceber que o usuário abriu tal site, aí ele entra em funcionamento. Ou seja, o usuário vai às vezes associar, entrei nesse site aqui, peguei um malware. Ou executei, instalei um outro programa nada a ver que lá tinha malware. Não. É porque você não conseguiu descobrir de onde ele veio, porque era o malware que estava ali já no teu computador, só que ele estava quietinho, dormente, esperando o momento para carga útil ser carregada, para ele fazer o estrago que ele foi projetado para fazer. E claro, também tem o momento da proliferação. Proliferação. Ou seja, o momento que o malware se espalha, né? Ou também chamado difusão do malware. Só que difusão é um termo muito... É que agora me vem na cabeça que é um termo da arquivologia, né? Um termo mais comum de prova é propagação. Propagação. Como ele vai se espalhar para outros dispositivos. Se ele vai fazer isso. Se é um objetivo dele. Por quê? Tem malware que faz isso loucamente. Tipo, ele foi
criado e uma das atribuições dele é procurar maneiras para se espalhar. Tem outros que até se espalham, mas isso é consequência da sua natureza. Tipo, ele está fazendo outras coisas e, consequentemente, o próprio usuário acaba espalhando o malware. Não que ele queira ou fez aquilo propositalmente, é só porque foi uma consequência da sua essência natural. Então, estas etapas, observe, para a maioria dos malwares, a que mais importa é a sua carga útil. O resto não é tão relevante aí para ser arbitrado, para ser utilizado na sua estrutura. Que diferente, né? Interessante. Toda essa pegada aí, beleza? Então faz aquele print maroto aí para a gente dar seguimento. Muito bem. Então você tem aí as características. Todo malware tem isso. Sim. Alguns podem destacar mais alguns elementos que outros, mas todo malware causa dano. E aí a gente começa a estudar os malwares, observando justamente alguns malwares mais diretos, simples e objetivos. Como eu falei, é o perfil da banca, é a perspectiva dela trabalhar desta forma, olhar para o malware e falar assim, malware que faz isso, isso, isso. Tá? Malware que causa esse problema. Então a gente vai olhar primeiro para aqueles malwares em que é mais fácil. E na boa, estudar malware é decoreba. Não tem muito para onde correr. Malware A faz isso, malware B faz aquilo. Eu sei que às vezes a matéria de informática ela tem um grau de dificuldade chamado terminologia. Eu vejo que os alunos sofrem mais com a matéria de informática por conta do primeiro contato. Olhar para a aula de informática e falar, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Essa aula de malware é legal, todo mundo gosta, por quê? Ao final da aula de malware, todo mundo fica achando que tem tudo aquilo, já pegou de tudo um pouco, tá? Ao mesmo tempo que muitos ficam desesperados ao que pode estar acontecendo com o seu computador, achando que tem vírus, achando que tem isso, tem aquilo. O que é muito provável, tá? Não vou mentir, é bem provável que tem. Tá? Quando foi a última vez que tu limpou o teu computador, assim, zerou tudo, né? E falou, vamos pegar do zero aqui, isso aqui, para ficar bem bonitinho. Pois é, então é aí que está o segredo. Então, para ajudar muita gente, eu empenhei nessa obra. Nessa obra, além das questões comentadas que tu tem, e diga-se passagem, inclusive foi indicação aí de vários sites, tá? Artigos de revista, concurso, mais a galera fazendo levantamento aí de obras, tá lá entre as primeiras mais recomendadas, tá? O que acontece com essa obra? Cara, tem as questões comentadas. Qualquer concurso, você está treinando aqui, tem de todos os níveis aí. Aí você vai pegar, lá no final, duas coisas que essas Gran Rio gosta de cobrar. Tecla de atalho. Pega a prova aí do Banrisul, tecla de atalho tava lá, faz parte. Então tu vai pegar aqui, ó, lá no finalzinho, página 555, começa ali, você tem as teclas de atalho dos navegadores, inclusive comparando, porque tem algumas coisas importantes. Teclas de atalho do Word, que são as mais relevantes. Excel também tem mais para prova, mas o Word e navegador, tá? E do Windows. PowerPoint, Excel, tem, mas Windows, Word e navegadores para essas Gran Rio onde você mais vai olhar, beleza? Tem aqui as teclas de atalho para você. E também tem um tópico que no edital traz, que muita gente entra assim meio que em cólicas quando aparece, tá? Que é a parte de Linux. Também tem aqui, ó, dá literalmente uma página, com os comandos, uma não, né, uma folha, mas duas páginas, cravadinho, tá? Porque o pedaço aqui tá atrás lá. Dos principais comandos que tu precisa saber para fazer uma prova de Linux. Tem Linux lá, você precisa saber dos comandos. Então esses são os comandos que você precisa saber para fazer a prova da Gran Rio e qualquer outro que cite Linux, tem que começar olhando para esses aqui, tá? Aí vem essa parte que até ajuda você que está com dificuldade dos nomes, que é o dicionário de informática. Esse dicionário, ele tem uma dinâmica muito funcional. Porque os conceitos que às vezes você trava em questões, tipo, você começa a ler lá uma questão, aí a questão fala, ó, a estrutura de diretórios do Linux, você fala, o que é diretório? É sério. Para quem já está acostumado com matéria, está estudando, já é prático. Mas você chega lá e fala, o que é diretório? Você trava uma questão que era simples, mas porque ele falou assim, ó, a estrutura de diretórios do Linux. E aí? Cara, você vem aqui e fala, o que é diretório? Diretório é uma pasta. Diretório é uma pasta que contém outra pasta dentro dela. Se eu pegar uma pasta que tem apenas arquivos, é uma pasta. Só. Se esta pasta possui uma subpasta, eu posso chamá-la de diretório.
Normalmente a gente acaba empregando com os diretórios mais no começo da unidade de armazenamento, né? Aí a gente fala os diretórios raízes daquela unidade de armazenamento. Mas é uma questão importante que você deve observar os conceitos. Então é muito dinâmico. Você vai estar sempre com esse dicionário ao teu lado ali. Você vai começar a resolver a questão, travou um pouquinho, vai lá no dicionário. Ah, entendi agora por quê. Em muitas questões de prova é só o conceito direto que está ali no final. Tá? Então aproveita aí esta obra. É tanto para quem tem o curso como para quem está estudando só pelos free como hoje, tá bom? E aí você vai olhar muitos malwares, é só pegar ali a definição pura e direta. Tudo bem? Bom, aí nós temos que observar então quais malwares, professor? Começando dos mais clássicos. Tem 3 malwares que eu costumo dizer que eles são chamados estados da arte. É porque assim, eles são o que são porque são. Tipo, a coisa é pelo ser. São chamados de estado da arte. É o que define a própria ideia. Né? Por exemplo, o estado da arte, o cubismo. Ah, você vê lá, aquilo lá, fazer em obras cúbicas, é o cubismo. É o estado daquela arte. Qual que é a ideia? O que define ela na sua natureza? Então, tem 3 carinhas que eu gosto de trazer aí, porque são citados nas provas nesse contexto, mas para organizar a sua ideia. O bot. O bot, ele é um dos 3 o que mais traz confusões. Mas isso é por parte de problemas com bancas também, tá? Porque as bancas não é que elas apelam, elas embolam. Elas misturam alguns termos aqui e aí eu vou te dizer o que é e o que você pode considerar na prova. São 2 situações. Prova múltipla escolha te dá essa liberdade de falar assim, cara, tá errado, mas vou ter que marcar uma alternativa. Então o que eu posso aceitar? Tipo, professor, tem aqui numa alternativa um erro, mas está dentro daquilo que você falou que é possível que a banca considere como válido, e eu tenho que marcar a alternativa, então vai ser essa, porque as outras estão com erros evidentes. Então você vai trabalhar isso aí. Vocês ganham, você vai ver que provas você faz muitas questões fazendo isso, eliminando. Então o bot. Cara, o bot é a abreviação de robots. Né? Você está falando justamente de um robozinho. Um robô? Um robozinho. Controlado remotamente. Pois é. A ideia de um bot é um malware que controla o computador do usuário. Ele tem ações prévias. Tá? O bot ele já está ali com configurações, ele já tem lá uma sequência de ações para que o computador faça. Está lá pronto. Só que olha o problema. Existem bots que podem ser controlados pelo seu autor remotamente. Sim, só que aí entra um problema. A diferença entre bot e worm é muito sutil, é praticamente a mesma coisa. É onde mora o problema das definições. E ó, saiba que a matéria de segurança da informação, ela começa dentro de um universo chamado redes de computadores. Então, na verdade, aqui eu tenho um monte de livro de redes, né? Quando você começa a estudar, você vai pegar dos papas. Você não vai fazer isso, óbvio, tá? Esses livros aqui são livros acadêmicos. Tá? Você não vai pegar eles até por conta do preço, tá? E fora que ele tem uma linguagem mais... A maior parte dele é técnica, né? O que interessa é a parte de segurança, é bem pontual, que vem daqui, é bem simplista. Deixa eu pegar aqui. Tem um monte de página marcada aqui que eu já nem lembro qual página tá o quê, né? Tanta coisa que a gente marca para poder identificar. Fora que tem alguns livros que eu tenho que olhar, porque tem alguns que tá no começo, tá no final, aí eu trabalho direto com eles e misturo. Eu tenho que ficar toda hora olhando para um e depois o outro. Ó, esse aqui é um livro de redes. Lá no final, segurança da web, página 530. Bem no finalzinho, tá? É o rodapé do livro quase, né? É lá no final. Ele fala de ameaças, tal, nomenclatura, aí ele começa DNS spoofing, cache envenenado, aí ele fala um pouquinho sobre esse cara, porque ele é mais ligado à rede, né, e explica um pouco mais sobre esse problema, aí tem até desenho, daí fala do DNSSEC, a importância dele, isso aqui porque esse autor ele é mais focado na parte de redes, tá? Ele acaba trabalhando mais com isso. Aí ele vem aqui, segurança, problemas do ActiveX, que parou um pouquinho de cair em prova. Aí lá no finalzinho, os vírus. Olha, o vírus está aqui, definição, é daqui que vem. Teoricamente era para vir daqui, né? Mas esses livros são obras traduzidas, tá?
eles não são escritos em português, para começo da história. Eles são escritos em inglês, são traduções de obras que a gente tem. Até a esteganografia tá aqui, que de vez em quando aparece em prova da PF, tá? Quero ver aqui outra. Esse aqui ele não é muito, ele é mais focado na parte, né, de outros aspectos. Tem esse outro autor que o livro de redes dele, eu não tenho de redes dele. Tenho de arquitetura, ele tem o de redes próprio, o redes eu tenho do outro autor também. Como era um segmento de rede, ele pegou só foi trabalhar com isso aqui. Aí também, lá de cara, ele já começa a falar para você, olha, quais são os problemas que nós temos aí em relação à segurança da informação. Cara, ele vai falar todos os problemas aqui, só que ele foca mais em identificação, trabalhar com esses problemas, qual que é o conceito dessa segurança da informação. Então ele foca mais nesse universo. Tá, que tipo de criptografia trabalhar e tudo mais. Eu tinha inclusive o Fundamento de Segurança da Informação. Esse aí é legal para trazer uns conceitinhos bem bacanas. Só que você não vai pegar esse livro para trazer em prova. Cara, aqui ele vai falar como que faz o processo de criptografia de cada um, qual que é cada uma das ferramentas de segurança. Não é para você. O professor faz esse trabalho de refino, de limpar o que é importante, o que não é importante para a sua prova. E claro, trazendo numa linguagem muito mais simples, tá? O que eu queria é o último, né? Lei de Murphy, né? Sempre vai estar lá no último, que é também, todo marcadinho. Como eu falei, as partes de segurança os caras trazem tudo aqui, né? Deixa eu pegar aqui no sumário de novo. Esse aqui tá no começo, salvo engano. Não, o começo era do outro. Novidades desta edição, não quero saber, eu quero saber aqui. Esse aqui já começa com a internet e vai terminar lá no final. Rede sob ameaça, tá no meio isso aqui. Não é para ser essa parte aqui. Tá, camadas de aplicação, fala dos serviços. Esse aqui, a perspectiva dele é um pouco diferente, por isso que eu gosto de olhar o sumário antes. Aqui, ó, segurança em rede de novo, página 495. Aí ele vai falar da criptografia e tal, bonitinho, mas a parte que me interessa aqui, ele não cita, porque é só tópico, tipo, é um parágrafo, é daí que vem essas definições? Professor, mas tem outro lugar que vem? Tem, aí que é o problema, tá? Ó, segurança da administração de redes, transporte de informação, sabe qual que é o problema? É um manualzinho que foi criado, chamado Cartilha de Segurança de Informação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Teve atualização dele, tá? Em 2019, 18, 19. Pelo menos corrigiram. Tinha uma tabela lá que era muito mal interpretada, porque as bancas recortavam a frase do contexto. Tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu não gosto muito de esquema daquele jeito, porque é pior. Então, quando você pegar a cartilha de segurança de informação, ela é importante, referência leia o texto. Não olhe para aquela tabela de resumo no final, porque ela é mais confusa do que ajuda. Tá? Esquema só funciona depois que você entendeu claramente o conceito. E aí que vem justamente o problema do bot. Eu tinha destacado, agora estou tentando lembrar qual desses aí que traz essa daí, eu não vou lembrar. Fora que tem um que está fora de ordem, que agora eu vi lá, que está escondido. Por quê? O bot é um malware. Ele controla o computador remotamente. Vem justamente de um robozinho, ele tem as ações pré-definidas, ele vai executar aquelas tarefas que foram compostas para ele. Perfeito. O bot, ele é um malware que quer estar no maior número de computadores possíveis. E ele é usado aí é que começa a brincadeira. Onde é usado o bot? Usado em um dos ataques mais clássicos em que ele é empregado é o chamado ataque de negação de serviço. Olha aqui uma coisa interessante. Negação de serviço. O que é interessante aqui? É que eu já comecei a falar para você de outro tipo de praga maliciosa que são os ataques. Qual que é a ideia do ataque? O ataque ele não é necessariamente um malware. O malware é o programa que está no teu computador. O ataque é algo que pode se utilizar de malwares ou não. O ataque é uma praga maliciosa, é algo que vai te causar prejuízo, vai te dar problemas, dores de cabeça, mas ele não é necessariamente um programa dentro do teu computador. Olha que dor de cabeça que pode surgir aí.
Então, ele é usado no ataque de negação de serviço. O ataque de negação de serviço é conhecido pela sigla DOS, que vem do inglês Denial of Service, né? Negação de serviço. E existe a variação dele, justamente, né? Que é o DDoS. Qual que é a diferença? Cara, a diferença é que ele é um ataque de negação de serviço, como acabamos de apresentar e definir, mas este outro D diz que ele é um ataque de negação de serviço distribuído. É aí que entra a ideia que acabei de mencionar. O bot quer estar no maior número de computadores quanto possível. Porque quanto mais computadores eu tiver, mais efetivo se torna um ataque de negação de serviço distribuído. Qual que é a diferença? Bom, primeiro, o que é a negação de serviço? A negação de serviço, como eu falei, pode ser uma questão pontual que venha na sua prova. Então vamos lá, ó. Ataque de negação de serviço, como que a gente define esse indivíduo aqui? Esse carinha aqui. Fazendo aí um paralelo e explicando o que é o ataque de negação de serviço. Ele se baseia na sobrecarga de um serviço. Há uma sobrecarga do serviço. Ao ponto que o servidor, ou seja, que quem presta o serviço, pode ser um computador, teu próprio computador, comece a negar requisições. Professor, que requisição é essa? Aí é uma coisa que junta com outra matéria, que é a matéria de informática, na sua essência é isso. Matéria informática, a área da informática, de modo geral, ela é uma área muito interdisciplinar. A informática ela tem muita interdisciplinaridade. O cara que atua na área, quem quer trabalhar, quem estuda a área de informática, fala, pô, professor, eu gostei dessa área, eu queria me aperfeiçoar mais, trabalhar mais com isso aí, eu gostei e tal das coisas, queria estudar isso aí, fazer um curso superior disso, tá? Primeiro, não faça com o objetivo de pensar assim, eu vou fazer o curso nível superior de informática porque eu pretendo lá na frente fazer uma prova de PF, por exemplo, onde que é a matéria mais pesada. Não vai te ajudar muita coisa. Você vai parar de estudar para PF, porque você não vai ter tempo, tá? Professor, porque eu quero fazer para a prova de TI do Banco do Brasil. Opa, aí é outra história. Você vai começar a estudar, você vai fazer a faculdade para ter a noção. Aí, em paralelo, você vai estudar o que o concurso cobra, que você vê praticamente nada da faculdade do que cai no concurso de TI do Banco do Brasil, que é um edital completamente diferente do de informática para atendente comercial. A gente está falando da prova da atendente comercial aqui, por exemplo. Então, quando a gente fala em sobrecarga de um serviço, a gente começa a negar requisições. Essas requisições é porque o modelo de comunicação entre os computadores, na maioria dos computadores na rede, é o modelo cliente-servidor. Modelo cliente-servidor, o cliente requisita, o servidor responde. Então, eu tenho um cliente que está mandando um pedido. Por exemplo, você, quando vai acessar o site da Banca Cisgrail no dia que for sair o resultado do concurso e você quer encontrar lá seu nome na lista dos classificados. Você tem lá um horário que a banca disse, vou disponibilizar no dia tal o resultado. O que acontece nessa situação? É isso aqui. Você tem o servidor da instituição. No caso, o servidor ali pode ser da Cisgrail ou pode ser um servidor alugado. Então tá lá o servidor que vai disponibilizar a lista, o resultado, o edital. E você tá aqui. Esse é o seu computador. Mas aí tem o teu concorrente, e outro, e outro. Tem toda a galera que fez a prova também querendo acessar. E como estava no edital que o resultado vai sair a partir de tal hora, todo mundo já um tempo antes, né, mas tudo bem, mas naquele horário, principalmente, em que o edital disse que a partir daquele momento estaria disponível o resultado, tá todo mundo lá, F5, F5, F5. Cada vez que tu aperta F5, tu tá mandando uma requisição para o servidor. Isso é o modelo cliente-servidor, tá? Então você tá mandando um pedido, servidor, me manda o conteúdo aí do edital, o servidor me manda 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 edital. Só que esses servidores, de modo geral, eles têm um limite.
Cada servidor tem a sua capacidade. Ele consegue atender X solicitações num espaço de tempo. Ah, tá. Se ultrapassa isso, ele está sobrecarregado, está atolado, ele está em alto nível de estresse. Você. Imagina que alguém começa a pedir um monte de coisa, o teu chefe começa a pedir um monte de coisa. Aí é uma situação diferente. O teu chefe entraria nesse aqui, no simples, tá? Agora imagina que você tá lá num balcão ali, no caixa, de repente a galera bloqueou, não quis fazer fila, e vê todo mundo ali pedir um monte de coisa. Qual a chance de você entregar o que foi solicitado pelo Zé para a Luana? É grande. Você entregar informações trocadas. Ao ponto também de você ficar estressado e não conseguir entender nada do que está acontecendo e não fazer nada. A mesma coisa acontece com o servidor. Os computadores funcionam da mesma forma. Eles vão estar recebendo um monte de requisição. Só que olha só o detalhe. Eu estou te dando um exemplo de uma situação prática convencional. Ou seja, é algo normal. Pô, a gente está falando de requisições funcionais. Requisições efetivas de usuários que estão querendo acessar uma informação que falou que está naquele horário. O servidor que não está dando conta, então está subdimensionado. Eu preciso de um servidor que tenha uma capacidade maior, porque o público é muito grande. Isso é uma coisa. Só que, imagina que eu tenha um alvo. Agora eu sou o cara que vai fazer um bot. Eu quero derrubar um site em uma Black Friday da vida. Eu quero derrubar um site no momento onde que é crítica a concorrência dele. Ele vai lançar uma promoção muito grande, eu quero derrubar o site dele para poder vender o meu produto, que eu não consigo dar um desconto igual ou algo do gênero. Então, eu já sei que vai ter uma alta demanda, se forçar um pouquinho mais, fica mais fácil ainda derrubar o cara. Então, a ideia do ataque de negação de serviço distribuído é gerar uma alta demanda para um servidor ao ponto que ele não aguente e comece a negar estas requisições. É aqui que está o ponto. A gente quer forçar ele a negar, falar, não dou conta. Ou seja, deny of service, negação de serviço. Eu vou, não posso te atender agora, não posso te responder. Aí você que está lá pedindo para acessar o resultado, fica lá a página atualizando, fica bolinha lá rodando, a página em branco, não aparece nada para você. Mas por que não aparece? Porque ele ainda não está dando conta. Ele botou você na fila lá e quando der tempo ele te atende. Só que você não tem paciência, aperta F5 de novo, você manda uma nova requisição, vai acumulando, o servidor fica meio louco, ele fala, quer saber? Parou tudo aqui, não vou responder ninguém. Pois é. Então essa é a ideia do ataque de negação de serviço. É sobrecarregar o serviço. Claro, não é só o ponto dele parar de funcionar. Mas, quando eu chego nesse ponto crítico, é um ponto crítico. É um momento em que o servidor se torna vulnerável e pode acontecer aquele exemplo que eu te falei. O Zé pediu uma coisa, só que eu entreguei o que o Zé pediu para a Luana. E aí a Luana pegou aquela informação e falou, opa, isso aqui não era o que eu queria, mas isso é interessante. É uma informação muito legal. Esse é o ponto. Às vezes o bot só foi usado para forçar o limite desse servidor para que alguém pudesse invadir esse servidor, aproveitando desse momento crítico. Um momento que ele estaria com uma segurança mais no limiar aí da sua capacidade. Então o ataque de negação de serviço é muito usado. É muito comum. Tá? E a maioria dos computadores que estão sendo usados pelo invasor, que estão com o bot dentro deles, não sabem disso. Aí nasce um outro conceito. Esses computadores todos aqui que estão contaminados pelo mesmo bot, a gente chama de botnet. Olha aí o ponto que eu falei para você que é crítico. Botnet não é um malware. Estamos falando do conceito. Botnet não é um malware. Mas se você olhar para as alternativas e não tiver outra opção, somente essa que diz que botnet é um malware, você vai dizer que é. Mas não é. Botnet não é um malware. Botnet é conjunto de computadores que foi contaminado pelo mesmo bot. Mas, se não tiver opção, você vai dizer botnet é um malware. Velho, o importante é marcar a questão que a banca quer. O importante é ganhar um ponto e ir pro abraço, tá? Então, botnet é também chamada de rede zumbi. Rede zumbi. Ou seja, o conjunto de computadores que foi contaminado pelo mesmo bot.
E na maioria das vezes, esses computadores nem sabem que estão sendo utilizados para este fim. Simplesmente estão fazendo e não percebem. Então, qual que é a ideia-chave do bot? É um malware que controla o computador do usuário. A essência mais básica dele é controlar o computador do usuário. Só isso. Bom, na sua essência é. E ao mesmo tempo a gente já falou também do que é o ataque de negação de serviço direto, simples, e o ataque de negação de serviço distribuído. Existem alguns nomes de ataques de negação de serviço que são relevantes aqui para nós. Tá? Exemplos de ataques de negação de serviço. Aí são exemplos de ambos os casos, tá? Você tem aí o chamado ping of death, que em tradução pode ser dito ping mortal, ping da morte. Qual que é a ideia? Cara, todo computador tem esse serviço de ping, tá? Se você abrir o teu prompt de comando, é simples, aperta a tecla Windows e digita cmd. E aperta Enter. Vai abrir a telinha preta. Você digita a palavra ping. E aí você vai apertar, digita ping, aperta espaço e digita, por exemplo, google.com. google.com, google.com.br. É até interessante esse exercício, tá? Faça o teste com os dois. Digita ping, espaço, google.com, aperta Enter. Ping, espaço, google.com.br, aperta Enter. Você vai ver que vai aparecer um número ali com 4 grupos, né? Vai aparecer 200 pontos, alguma coisa ali. Você vai perceber que os dois números são diferentes. É porque são dois sites diferentes, tá? E mais, nesse caso, você vai encontrar um outro detalhe. Se vocês compartilharem ali no chat, você vai perceber que alguns de vocês vão dizer, ó, para o google.com o endereço IP que eu obtive foi esse. Outro colega vai pegar o endereço IP e vai dizer, não, o que eu obtive foi esse. Não é sempre o mesmo. Na verdade, se você testar em alguns minutos depois, você vai ver que vai pegar um endereço diferente de novo. Por quê? Para tentar dar uma das formas, né, de tentar contornar uma sobrecarga de serviços é fazer o tal do balanceamento de carga de DNS. Não acredito que entre no mérito isso na sua prova, mas é o porquê que aparecem esses números diferentes, tá? O Ping of Death é um ataque que hoje qualquer firewall, e aí vem um conceito importante, que é o cara que controla a parte de comunicação do teu computador, que é o firewall. Qualquer firewall minimamente configurado é capaz de identificar um ataque desta natureza e barrar esse ataque para proteger o servidor, né, proteger a tua rede. Então o ataque Ping of Death, o ataque Ping mortal, Ping da morte, ele usa o comando ping que o teu computador trabalha. Se você testou ali, você vai identificar o seguinte: o teu computador ele disparou um pacote de 32 bytes. Na verdade, ele disparou 4 pacotes de 32 bytes. A gente consegue configurar o comando ping para mandar pacotes maiores e mais pacotes. Ou seja, aumentar a demanda de cada equipamento para o servidor. Agora imagine milhares, milhões de computadores fazendo isso simultaneamente para um site. Isso pode gerar um problema no servidor. Então, ataque Ping of Death. Outro ataque que eu achei muita maldade, mas que já caiu em prova, foi esse aqui. O ataque Smurf. Tá? Na verdade, ele vem sem o H, né? Mas tudo bem. Ataque Smurf ele é um pouquinho diferente do Ping of Death. O que acontece no Ping of Death? Ele é essa essência. Eu mando solicitação para que a resposta venha para quem mandou solicitação. No caso do Smurf, é tipo assim, uma galera provoca, mas provoca para jogar para outro lugar. Tipo, todo mundo vai lá, faz a solicitação para o servidor, só que diz o seguinte, viu? Eu sou aquele cara. Não sou eu que estou te mandando a pergunta, eu sou aquele cara. Todo mundo vai lá e manda a pergunta. Aí esse servidor, ele dispara a resposta para aquele cara. Às vezes ele era o alvo. E eu estou usando um serviço intermediário para sobrecarregar o outro cara. Então o ataque Smurf, ele é um ataque de negação de serviço, só que ele é um ataque de negação de serviço que pode ser dito indireto. Pô, maldade esse cara, né? É um dos ataques que a gente tem aí na sua característica, na sua essência. Então, ataque Smurf. São exemplos de ataques de negação de serviço. Nossa, mas tem outros? Tem outros. Mas são aí situações onde são
citados muito pontualmente nas provas. Ah, esse ou aquele, né? Eles acabam sendo bem pontuais. Então, de novo, tira aquele print maroto aí para a gente poder continuar os nossos trabalhos. E falar aí a respeito do outro malware, que na sua essência é mais simples, né? Não tem tanto detalhe. O bot já começa aí trazendo bastante detalhe, assustando muita gente. E acredite, né? Muita gente se assusta, como eu falei no início com a matéria, por conta de toda essa nomenclatura, de todos esses paranauê aqui. É muito nome novo, é. Por isso que eu digo assim, a matéria de informática não é uma matéria que você vai estudar uma vez e vai aprender, tá? Você vai assistir todo o curso de informática. Você aprendeu tudo? Não. Você pode ter aceitado. Pode ter dito assim, ah, tá, você aceitou. Você nem entendeu. Aprender menos ainda. Você terminou o curso inteiro, aí você assiste a segunda vez. Normalmente eu falo assim, a primeira vez você vai fazer no teu caderno, anotando. Então, a primeira vez é uma aula de meia hora, vira 1h30, porque você vai fazendo todas as suas anotações, montar o caderno e tal. Então, você mais pausa a aula do que outra coisa. A segunda aula, você vai assistir normal, tipo, você dá lá o play, começa a assistir a aula e vai olhando pro caderno e anotando. Aí, às vezes você vai dar uma pausadinha e complementar o caderno, uma coisa que você não tinha pego porque você estava pausando demais. Aí você vai colocar no caderno ali aquela informação adicional. Terceira vez, aí tu já vai assistir, às vezes até acelerando o vídeo. Aí na terceira, você já tá começando a falar, ah, beleza, isso aqui. Aí você já vai começar a ligar, falar, isso aqui também tá lá. Isso aqui vem em outro lugar. Isso aqui, ele vai falar isso aqui de novo depois. Tá? E aí a parte que muita gente não gosta, porque a gente tá falando a verdade pra você. É na quarta, quinta vez que você começa a assistir a aula, aí já normalmente acelerado, que vai começar a fazer sentido. Que você vai começar a acostumar-se com a matéria. Na boa. Quando você ouve uma coisa nova, diferente pela primeira vez, a não ser que aquilo te impacte muito emocionalmente, você não vai lembrar daquilo na próxima semana. Tá? Isso é como o teu cérebro funciona. É real. Então, é insistência. Tá bom? É mais na raça, na briga ali para poder falar, vou aprender. Aí você vai pegar. Quinta vez ali, tá tranquilo já. Ah, professor, às vezes precisa mais vezes. Precisa. Mas vou pegar um exemplo de um aluno que eu encontrei um dia aqui pela cidade que passou no concurso estudando só pelo Free. Ô, professor, no dia que eu fui lá fazer a prova, eu encontrei uma galera com a camiseta do curso e tal, que falava que era do curso. E os caras foram fazer a prova, chegaram lá, falaram que tinham, se gabando, falando que tinham lido, era uma prova de agente penitenciário estadual, falando que tinham lido o Estatuto da Criança e do Adolescente 3 vezes. Professor, eu li 18. Eu sei de cabo a rabo aquele negócio. Os caras que estavam falando que leram 3 vezes estavam falando coisa errada. Estavam falando coisa que estava num lugar mais ar de outro. Tentando se gabar um com o outro, botar medo, botar pressão nos caras. Estavam falando coisa errada. Eu li 18 vezes aquele negócio, professor. Entendeu a diferença? Eu posso chegar aqui e falar, tá aqui, decora isso aqui. Fazer musiquinha, fazer o caramba 4 com você. Você vai chegar na hora da prova e não vai nem lembrar de onde começa o negócio. Porque é uma matéria nova, é o primeiro contato, gente. Não dá pra querer aprender o negócio do zero. É a mesma coisa que eu colocar aqui pra você. Não precisa nem apelar muito, né? Eu até fazia algumas brincadeiras, né? Antigamente, eu pensava assim, piloto de avião, tem um teste lá pra piloto de avião, que eles tampam todos os equipamentos, fica tudo tampado. E aí o cara pede, onde que tá tal coisa? Você tem que apontar pro negócio lá e falar, é aqui. Tá, como que faz tal coisa? É assim, tem que estar quanto aqui? Tanto. Quanto que tá marcando lá? Tanto. Como é que tá isso? Qual que é o botão que você tem que apertar agora? Tipo, os botões ali tudo escondido, qual que é o botão que você aperta? Mas, mano, tecla de atalho para você decorar para fazer datilografia. Qual que é a complexidade? Quantos botões você tem? Só aqui, ó, pra gente poder trabalhar na aula, olha aqui quantos botãozinhos tem. Alguns têm desenho diferente. Mas é a mesma coisa, mano. Você vai aprender a usar tudo de cara? Não. Você tem que ir usando. Acostumar-se primeiro com aquilo. Para depois aquilo ficar fácil. Tá? E o carinha da vez agora é o backdoor. Esse aqui todo mundo lembra. Esse aqui dificilmente você vai errar uma questão na prova sobre ele, tá?
O bot é o problema que a banca às vezes dá uma bloqueada ali, que eu falei do botnet, dizer que é malware, dá para aceitar, embora não seja isso. O backdoor, na sua tradução literal, significa a porta dos fundos. Tem até um canal do YouTube, né, que é um dos maiores aí do humor nessa área. Pois é. Porta dos fundos nada mais é do que um malware que abre portas do seu computador. Existe até uma discussão, né, dentro da área. A gente tem um grupo de professores de informática que a galera até briga, fala, pô, mas o backdoor, ele não é a brecha e tal. Aí vem a prova lá, a banca diz que o backdoor abre portas. Sabe de onde que vem esse problema? Da cartilha de segurança da informação. O backdoor é definido como um malware que abre portas. Na essência, essas portas muitas vezes já existem. Então vamos por partes. Primeiro, professor, que diacho de porta que você está falando que eu não estou entendendo é nada. Você vai falar, porta, mas que porta? Tá vendo o problema da informática? Você tenta falar assim, mas que porta, gente? Da onde que é isso? É porque você vai entender isso aqui quando você estudar redes. Você viu que segurança, aí no final da disciplina de redes, nos vários livros que eu te mostrei? Entendeu? É um segmento. Essa porta aqui é a porta de rede. Na verdade, é um erro. Quando eu coloco aqui rede, é do universo de redes de computadores. Mas, especificamente falando da terminologia porta, é a porta lá da camada de transporte, onde que conecta a camada de transporte com a camada de aplicação. Tá? É lá, é daquelas portas que a gente está falando. Aí vem de novo um carinha que eu citei antes. Quem que é o responsável por monitorar as portas do computador? Quem que tá ali, ó, de olho? Aí vem um carinha chamado firewall. Ou firewall. Cara, você pronuncia do jeito que você quiser. O importante não é a pronúncia, não é prova oral. E mesmo que você fosse fazer uma prova oral, isso aí não fazia diferença. PC São Paulo tem prova oral de informática. O importante é decorar essa parada. E traduzindo faro e figuradamente falando, você tem aqui uma paredinha de tijolo de fogo que aparece lá na maioria dos livros, né? Que você vai olhar a referência, tem lá uma paredinha lá e aí aparece uma coisa lá pegando fogo, né? Cara, bizarro, mas é a ideia. Essa parede de fogo aí nada mais é do que questão crua de prova. Um faro, ele pode ser apresentado para você na prova como sendo um software. Ah, o faro é um software. Beleza, tá certo. Mas eles podem dizer um detalhe aqui, é o que você estuda em raciocínio lógico, chamado tautologia. Porque eles podem falar na questão que o firewall é um software ou um hardware. Tá certo? Mas você pode pegar uma outra questão que está dizendo lá, firewall é um software e um hardware. Também tá certo. Pode vir uma questão que diz, o firewall é um software. Tá certo? Você pode pegar uma outra questão que diz, firewall é um hardware. Tá certo? Não cria caso com isso, tá? Só decora, aceita. É um software e um hardware que, aí é que vem a parte que vai dizer o que ele faz. Monitora. Justamente as portas. Só que olha que maldade. Porta é um termo que essas traduções, lembra que eu falei que esses livros originais são tudo em inglês? Que essas traduções trouxeram, por quê? Como que é porta em inglês? Door. Só que não é isso que está escrito no livro original. Não é isso que está escrito nas normas. Ah, door e tal. Não, está escrito port. Só que port é um falso cognata. Porta, port é a mesma coisa. Não! Port, traduzindo do inglês para português, é porto. Porto de Paranaguá, Porto de Santos. Está falando um porto. Só que para o entendimento da aplicação do contexto ali, o uso do falso cognata foi válido e nas traduções aceitou-se a colocação de porta. Entendeu? Só que aí olha o que já apareceu em questão de prova. Eu achei assim o fim da picada, mas apareceu. O Fire monitora as janelas. Cara, não é nenhuma coisa nem outra. É uma passagem, é um buraco, é uma conexão que tem um número.
Tá? Essa é a definição. Mas eles colocaram isso aqui, velho. Porta ou janela. Agora vem a parte importante. Da rede ou pode ser citado do computador. Normalmente vem falar portas do computador ou portas da rede. Só que entenda, por mais que ele diga que é portas do computador, são as portas de rede do computador. Tá? Então é elas que eles estão trabalhando, a porta de rede do computador que está sendo empregada nessa situação. Ai, meu Deus, então eles querem complicar a vida da gente, né? É, eles complicam. Padrão. É isso que eles fazem. Então, é porque as questões de prova elas tentam simplificar tanto que elas chegam a beirar problemas de conceitos. Eu não gosto muito disso, mas a gente tem que se adaptar a esse cenário, porque a gente quer fazer o quê? Quer marcar o gabarito que a banca vai colocar, quer marcar o ponto, não quer saber o conceito, quer marcar o pontinho. Então é um software que monitora, né, um hardware, né, ou um hardware, monitora as portas da rede do computador, mas as portas de rede do computador. Fazendo o quê? Para quê? Permitindo ou negando o tráfego de dados. É o carinha que vai dizer, pode passar, não pode passar. É isso que o firewall vai proporcionar. Deixa eu até colocar aqui. Essa é a ideia dele. Monitorar. E dizer se pode ou não. De acordo com o quê? Regras que ele possui. Que ele é configurado a partir de regras. Dizendo o que pode e o que não pode. Assim, em termos de segurança, como é muito complexo, a configuração padrão de um firewall começa assim, nada pode. Tudo bloqueado. Aí a gente começa a olhar, o que tu precisa? Ah, eu preciso disso. Beleza, então vamos liberar isso aqui, que é uma exceção. Mas dentro dessa exceção tem um problema. Pega um exemplo, bloqueia tudo. Então o computador pode estar conectado no cabo de internet lá direto com o provedor. Não vai acessar nada, porque está bloqueado. O firewall disse que eu quero bloquear tudo. Aí você fala, mas eu preciso liberar para esses usuários o acesso a páginas da web. Beleza. Então vamos liberar aqui o uso de alguns serviços. Liberar aqui o uso, né, da porta 80 e da porta 8080. Abriu essas duas portas, que são as portas usadas para conteúdo multimídia. Tá, mas o 80 é só conteúdo HTTP e o HTTPS. Tá bom, então libera a porta 443 e a 8443 também. Pronto, liberou 4 portas. Só que surge um problema. Dentre tanto conteúdo da internet, existem conteúdos indesejados pela instituição. Exemplo, conteúdo adulto. Então tá, a gente tinha uma regra, bloqueia tudo, cria uma exceção para abrir as portas. Agora a gente faz o quê? Bota mais uma regra para bloquear sites que tenham essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra. Ai, meu Deus do céu. Mas tem um site aqui que tem uma dessas palavras, mas não quer dizer que ele é um site de conteúdo adulto. É que ele não está bloqueando e é um site que a gente precisa. Lá vai nós de novo, abre uma exceção. Então, uma regra que bloqueia tudo, exceção, uma regra para bloquear algumas coisas dentro da exceção, aí libera mais uma exceção. É assim que é a configuração do firewall. Você percebe que com o passar do tempo vira uma peneira essa desgraça, né? É complexo. É onde que está o trabalho da segurança de redes, tá? Firewall substitui antivírus? Jamais. E ele não é um antivírus. Não é a função do firewall dizer, ó, o vírus passando. Não é isso, mano. Ó o bloco do worm passando ali. Não, cara. O firewall vai dizer, tá de acordo com a regra? Pode passar. Não tá dentro da regra? Não pode passar. Rapaz, olha a prefeitura da cidade aqui, ó, que maneiro. Maneiro pra quem, né, e ruim pra outros. Prefeitura aqui de Cascavel proibiu o carnaval de rua. Proibido, velho. Porque no passado deu umas treta aí, a galera fechou rua, não deixava... aí, problema. Fechou rua, até beleza. O problema é quando acontece alguma merda. Fecharam a rua, chegou a ambulância, tentou passar lá para socorrer o indivíduo, a ambulância não conseguiu passar. Resultado, é uma merda. Ainda apareceu mais um no meio da multidão, expondo arma lá, tá? Apresentando, mostrando para todo mundo. Rapaz, qual que foi o resultado?
Agora, esse ano, a prefeitura proibiu o carnaval de rua. Por quê? Por causa de um caso. As leis nascem basicamente nessa ideia. Mas você percebe a diferença, o grande detalhe? Quando você vai ensinar uma criança, você deixa a criança solta no mundo. Aí depois que você tá vendo a criança fazer a merda, você fala, não pode fazer isso. Mas você tinha dito pra ela antes, você tinha ensinado dizendo, não pode? Não é mais interessante você fazer o mesmo jeito aqui? Falar, ó, criança, você não pode fazer nada. Qualquer coisa que tu for fazer, venha consultar antes se a gente deixa. Tu olhou pro negócio, sentiu vontade, quis fazer, não faz, vem pedir se pode. Não é mais funcional. O problema é fazer isso funcionar na prática, né? Vai botar isso na cabeça da criança. Não rola bem assim, né? Mas o computador funciona. Então, firewall não substitui o antivírus. Não é responsabilidade dele dizer qual é o malware que está ali. A função dele é dizer se as regras estão sendo seguidas, então beleza. Por exemplo, tem coisas que o firewall não consegue fazer nada. O firewall não consegue dizer se você está acessando uma página falsa ou não. Na verdade, sim, os firewalls de hoje até conseguem, mas não é responsabilidade dele, não é função dele. Ele pode até fazer, mas não é função, não é definição dele. A forma de atuação dele é essa. O que cai na prova é o conceito, é o essencial, tá? Não é o que é real na prática. Então, firewall não cabe a ele dizer, por exemplo, se você está acessando um e-mail e esse e-mail é um spam. Cara, um firewall não tem por que dizer se aquele e-mail é spam. Ah, essa página que eu estou acessando é uma página falsa. Não cabe a ele dizer isso. É uma página? Tá dentro das regras? Ó, é um site com conteúdo multimídia. É igual a outro site qualquer? Agora, se você como usuário não viu que aquela página era uma página falsa, o que eu vou fazer, velho? Então não cabe a ele dizer isso. Então se você cair numa página de phishing, se você cair em um ataque de spoofing, se você cair em um ataque de DNS, falso, tudo mais, o firewall não tem responsabilidade. Porque tá dentro das regras de rede, ele vai falar, cara, pode passar. Firewall complementa a segurança junto ao antivírus. Porque o antivírus ele vai atuar numa área, que é olhar para dentro do teu computador. Por mais que a gente fale que o firewall está monitorando o computador, ele não olha dentro. Se eu chegar com um pendrive cheio de malware, worm, que é o mais clássico, e espetar no meu computador, o firewall vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque você está chegando pela conexão USB. O firewall atua na parte de rede. Se tentar passar alguma coisa ali pela rede, por exemplo, um malware, um worm, que é o mais clássico de usar a rede, e o firewall olha, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Ele vai barrar, eu falo, não pode passar. O que era? Não sei, velho. Só não estava de acordo com a regra, não deixei passar. Então o firewall pode ajudar a proteger o computador contra malwares? Pode. Por quê? Ele falou, vi que tinha uma coisa fora da regra aqui, não deixei passar, acabou. O que era? Não sei, não deixei passar. Então o firewall, ele soma. Ele é como se fosse uma proteção, uma camada de proteção específica, que é da comunicação com a rede. Para olhar o pendrive, para olhar os arquivos que estão no meu computador, aí é o antivírus, que na verdade é um nome muito popularizado, porque o correto seria anti-malware, tá? Falar a nomenclatura efetiva. Ah, tá, eu tenho um anti-malware. Tem. Então você tem que ter os dois ativados, os dois atualizados, porque cada um vai atuar no seu segmento. Em termos gerais, você pensa assim: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, PM, Polícia Civil, Polícia Federal. Por que não tem só polícia? Porque cada uma tem a sua área de atuação. Se você vê uma situação em cada caso, por exemplo, tá o cara lá da viatura da PRF no meio da avenida. Na avenida é meio complicado porque em algumas cidades a avenida é BR, né? Mas tá o cara da PRF andando numa via, né, de acesso, nem via de acesso, uma rua. Nem vou falar rua, nem nada. Uma rua que não seja BR. Aí passa o indivíduo acima do limite de velocidade. Passa o indivíduo e fura o semáforo, que para sobre a faixa de pedestre. O que a viatura, o PRF vai olhar e falar? Nada. Por quê? Porque não é a área dele. Ele pode até ali olhar e falar, pô, o cara passou, furou o semáforo, foi furando geral ali, e esse cara, ele tava com um sinal de que, pô, era um bandido. Aí é uma outra situação, mas simplesmente ele viu uma infração de trânsito. O cara tava ali, parou no semáforo e tava falando no celular. O PRF vai olhar,
Lá. É legal, né? Pode dar uma zoadinha e tal. O cara vai. Mas é função do PRF fazer autuação de multa nenhuma ali. Até porque não é ele quem faz a multa. Quem faz a multa é o Detran. O PRF só faz a autuação. Função dele ali. Porque não é a área dele. Tanto que é um dos processos que eu abri ali contra a polícia rodoviária. Porque aqui tem uma BR que se sobrepõe uma PR que se sobrepõe numa BR, aí é uma putaria aqui em Cascavel. Aí os caras pegaram e colocaram lá. Ó, você passou acima do limite de velocidade. Qual que era o limite? Colocaram lá, você passou acima de 100 por hora. Pô, mas eu tô na BR que é 110 km por hora. Ah, não, mas ali é PR. Tipo, é um trecho com via dupla, tá? Uma ferrada. Na própria foto, tá ali, ó. Duas faixas, não tem. Na BR e tal, não tem duas faixas, é só faixa simples. Isso aqui é BR. Tá lá o processo, e demora. Por conta justamente desses elementos. Então, soma-se. Agora, o que é o backdoor? É um malware que abre portas. Como assim? Ele vai enganar o faro. É o cara que entra no computador normalmente, aí que tá a coisa prática. Pensa no cinema. Cara, você vai lá no cinema, concurseiro, aquela coisa, tá tudo falido. Aí você junta um grupinho de amigos e fala, vamos fazer o seguinte, vamos rachar uma entrada no cinema. Ainda vai no dia que paga meia. Pega lá, racha uma entrada. Aqui em Cascavel tem um cinema, que a saída ele é, o shopping é plano, não tem segundo, terceiro andar, nada, é plano. E a saída de emergência dá pro estacionamento. Aí todo mundo vai lá, racha o ingresso, e o que sobra ainda vai lá e compra pipoca pra todo mundo. Aí uma pessoa do grupinho vai entrar. Só que na hora que ele vai entrar, ele vai estar entrando lá na sala de cinema e vai dar uma esbarrada na porta da saída de emergência, que tem que ficar aberta. Só que ele dá uma esbarradinha e ele abriu. E o resto do grupo tá tudo lá fora no estacionamento, a gente tava lá fumando, blá blá blá. Aí viu a porta aberta e ó, pra dentro da sala do cinema pra assistir o filme. É o overbook do cinema. Então, olha o que aconteceu. O cara que entrou abriu a porta, que deveria estar fechada, mas que podia ser aberta por dentro, mas não por fora. Cara, aqui em Cascavel tem muita festa de formatura, né? Open bar. Ah, rapaz, até seja open bar ou não, você tem que botar um segurança ou dois em cada saída de emergência. Por quê? Porque é prática comum da galera. Ou, quando não é open bar, botar bebida pra dentro pela saída de emergência, porque senão tem que pagar rolha. Ou, quando é open bar, botar bebida pra fora pra poder levar pra casa. É uma maravilha essa cidade, né? Não que eu saiba disso, eu já tenha feito algo parecido, né? Mas, rapaz, a gente vê cada coisa. Aí que coisa louca, né, mano? A gente tá falando do backdoor. Você viu que é uma coisa simples do teu dia a dia, a ideia? É o carinha que entrou e abriu a porta, que devia estar fechada. E alguém se aproveitou disso. Pode ser outro usuário, pode ser outro malware. O backdoor simplesmente foi lá abrir essas portas. Quem devia estar cutucando lá, protegendo? O faro. Só que às vezes engana o faro, né? Tem umas práticas. Você arruma uma confusão lá dentro, né? Você faz um empurra-empurra lá, daí faz o segurança sair, você aproveita a cena de emergência ali, fica liberada. Brincadeira, eu nunca fiz isso. Mas olha que coisa. Para você atuar na proteção de um ambiente de segurança, para estudar a segurança, você tem que estudar como que as práticas maliciosas são feitas. E imaginar como elas poderão ser feitas diante de um cenário onde que há proteção. Tá, a gente colocou esse segmento, essa forma de proteger. Mas não tem como burlar? E é esses caras que ganham dinheiro, porque são os caras que ficam pensando em como burlar o negócio que tá com proteção para depois falar, ó, gente, tem um jeito aqui que os caras podem explorar. Vamos tentar fazer uma solução aqui para proteger? Pegou o macete? Então, backdoor é o cara que abre portas. O outro malware, ele tá muito ligado ao backdoor, é o exploit. O exploit é um malware que explora falhas. Estas falhas, elas podem ser um defeito efetivo que exista no software, ou elas podem ser um comportamento típico. Essa aqui é a mais legal de explorar, tá? O que é uma falha? Um defeito, né? Quando a gente desenvolve um software,
Normalmente a gente parte do quê? Dos requisitos, ou seja, o que o software deve fazer. Só que também existem os requisitos que dizem o que o software não deve fazer. Por exemplo, o usuário está lá numa tela, aí descobre que naquela tela ele consegue fazer algo que ele não deveria conseguir fazer. Porque pode causar um problema, pode arrebentar com toda a integridade do software, do sistema, do banco de dados. Então, é um defeito que não foi previsto. Então, por isso que dentro do processo de desenvolvimento de software, existe a engenharia de testes. E a engenharia de testes vai escrever testes do que o software deve fazer, partindo dos requisitos. Vamos fazer aqui uma árvore de teste. Aqui tem que fazer, fiz todo o caminho de teste, está fazendo o que deve fazer? Perfeito. É o que a maioria vai buscar em primeiro plano. Em segundo plano, vai olhar o que ele está fazendo que não deveria fazer. Um dos pais dessa engenharia de testes, ele desenvolveu uma linguagem chamada LaTeX, que é uma linguagem de marcação, basicamente, para formatar texto. Um substituto do Word. E o cara bateu no peito e falou: se alguém achar uma falha no meu programa, pago $10 mil. Teve 2 casos aí, né? Na verdade, dependendo da falha, ele falou que chegaria a pagar até $100 mil, tá? Teve 2 indivíduos que chegaram apresentando o problema. Achei um problema. Só que só um deles era de fato o problema. E não era lá um problema tão relevante, e aí esse cara levou $10 mil, tá? Não chegou a levar os 100 mil, mas levou 10 mil. Por quê? Porque era uma coisinha bem relevante lá, que foi um caso bem específico. Ele achou. Por quê? Porque o cara aplicou engenharia de testes exaustivamente para falar, quero achar todos os possíveis defeitos para não deixar esses defeitos no meu software. E como é que alguém descobre isso? Tá? Vamos pensar assim, o software já foi publicado, você está lá usando, como é que alguém descobre? Dá um exemplo. Não que eu tenha feito. Estava eu lá em 2005, 2006, fazendo um curso de web, né? Um curso web design e tal. Aí eu tinha feito as aulinhas de Photoshop e tal, já. Aí o curso que eu fazia era de uma franquia em que não tem professor, tá? Era simplesmente uma ferramenta que ela ia fazendo, como se fosse um passador de slide, ia passando slide, você ia vendo os passos, ele fala, agora você clica aqui, clica ali, tipo um instrutorzinho ali virtual, depois faz isso, você vai obter esse resultado. E aí, na prática, ele entrava, depois ele mandava você fazer. Só que ele tinha alguns... Quando ele mandava você fazer, ele limitava. Ele falava, você tem que apertar em tal lugar. Se você não conseguia clicar em outro lugar, só naquele lugar que ele falava. Aí você, usando o programa real. Aí você fazia. Tem algo parecido dentro do Office, tá? Você procurar aí dentro do site da Office, você tem um programa de pontos da Microsoft, onde que ele te dá um curso mais ou menos assim, tá? Aí eu fiz o curso de Photoshop, beleza. Aí eu olhei e falei, cara, na faculdade, aí entrei na faculdade em 2006, 2007 na verdade, nem lembro mais quando eu entrei. Aí entrei na faculdade, primeiro ano eu já comecei a entrar num projeto de educação, de informática, foi quando comecei ali, foi 2007, comecei a dar aula, comecei com a professora lá, a gente começou um projeto de treinamento para educação jovem e adulto, né? Basicamente só adulto, né, jovem não tinha ninguém, só a galera de 50 para cima. Porque eles não tinham oportunidade de conhecer. E eles estavam fazendo aí justamente o ensino médio de novo para poder reentrar no mercado de trabalho. E a gente falou, vamos dar mais um plus para os caras, vamos dar treinamento de informática. Inclusive, o casal era pai de um colega veterano meu. Né, desses caras. E a gente chegou lá, montou o projetinho, foi na escola, aplicou tudo certinho. Só que aí eu olhei assim, cara, seria legal botar um negócio assim também. Gostei desse exemplo aqui, porque para alguns alunos que são mais rápidos, a gente poderia colocar um negócio assim. Aí eu falei, tá. Como que é o nome desse negócio? Aí eu comecei a procurar. Não achei muito fácil nada na internet para baixar. Aí eu reparei, mas os caras estão instalando aqui. Um dia eu falei assim, uma menina está instalando aqui o negócio, porque formataram o computador, ela vai instalar. Aí eu reparei que ela baixou do servidor. E era o mesmo servidor onde que estavam as imagens que eu usava na aula. Eu olhei, vou tentar acessar. A desgraçada digitava a senha rápido, né? A senha dela não era nada pequena, né?
Aí toda vez que ela vinha para acessar, para liberar as imagens, ela digitava a senha, eu tentava pegar ali nos olhos a senha da menina, mas não dava. Era difícil. A senha dela era meio cabreira mesmo. Essa era, e ela digitava rápido, desgraçada. Fora que a unha dela não dava pra saber se ela tava apertando na linha de baixo ou na linha de cima, porque a unha da desgraçada também era assim. Tá, falei, de olhar não deu muito certo. Na época ainda o celular com câmera não era aquelas coisas, né? Eu tô falando 2006. Aí, tentei acessar os servidores de várias formas. Só que sempre pedia senha. Eu falei, caí na senha da Feliz. Tá, passou um tempo, terminei as aulas do Photoshop. Comecei as aulas de CorelDRAW, onde também eu tinha que importar as imagens para o trabalho, né, para o curso. Só que aí, na hora que eu abri a tela de importar, eu lembrei que a tela é a janela do explorador de arquivos. E cliquei no voltar, no acima lá. Aí comecei a voltar a ver que pastas que eu enxergava. Oh, achei as pastas que eu queria. E aí fiz uma coisa mais louca ainda. Falei, o que acontece? Se eu tô aqui na janela do abrir, se eu selecionar o arquivo que eu quero, a pasta que eu quero lá, e meter um Ctrl C. E aí eu vier aqui, com essa janela ainda aberta ou não, só dar um Alt Tab ali, jogar na minha área de trabalho e dar um Ctrl V. Funcionou. Rapaz, eu copiei o curso inteiro. Depois eu descobri que precisava de 48 CD para gravar tudo. Eles acharam meio estranho, por que eu tava gravando tanto, né? Porque cada aula que eu ia, eu levava 2 CD. Gravar. 2 CD. A aula inteira ficava lá gravando CD, né? Fazia a minha aula e aumentava, tava gravando CDs do curso. 48 CDs depois, na hora que eu consegui baixar tudo, fui instalar no computador em casa e aí eu descobri que para fazer funcionar aquela merda, precisava de um hard lock, que era uma pecinha, né, como se parecia um adaptador, uma pecinha que ia atrás da placa paralela da placa-mãe. Que merda. Ai, me lascou. Como é que eu vou burlar um hardware de segurança? Ai, que droga, não consegui piratear. Aí depois eu gravei, perdi um monte de CD e tal. Quase no final do curso, descubro que a empresa que eu fazia o curso só tinha 2 licenças oficiais e tinha instalado em 40 computadores do curso. A própria empresa já tinha pirateado o curso. Só pagavam por 2 licenças e usavam 48 computadores. E aí os caras tinham conseguido burlar o hard lock, os caras tinham falsificado a peça. Eu falei, eu tava querendo pegar do trapaceiro o negócio. Mas o grande ponto, eu descobri que um programa permitia. O Photoshop não deixava eu pela janela importar. Eu testei depois. Falei, cara, pelo Photoshop não dava. Mas pelo CorelDRAW eu conseguia importar. Hoje não dá mais, tá? Conseguia importar algo do servidor quando estava logado sem que ele passava a barreira de proteção. Isso aí é um defeito. Era algo que não deveria acontecer e o programa permitia. Mas como é que eu cheguei nesse defeito? Eu tropecei nele, mano. Eu tava lá e falei, e se? E se deu certo? Pronto, achei um defeito. Hoje esse defeito já foi corrigido. Agora esse aqui é o problema. Por exemplo, o Windows, e essa é uma questão que a Cisgran Rio já cobrou, inclusive. No Windows existe um recurso de autorreprodução, que é importante para os usuários. Quando você conecta qualquer dispositivo removível, CD, pendrive, disquete, DVD, né, as mídias, ou Windows, ele procura dentro dessas mídias removíveis um arquivo chamado autorram.inf. Vou pegar aqui um exemplo. autorram.inf. Ele é um arquivo oculto, tá? Hoje, os pendrives mais novos, o próprio fabricante do pendrive já cria um mecanismo de proteção, tá? Então, já tem ali um recurso de proteção em cima disso aqui. Mas isso aqui é um comportamento padrão do Windows. Por quê? Imagina você explicar para tua mãe como é que instala o driver da impressora. Pensa isso. Tipo, você coloca lá o CD, que normalmente você compra a impressora, vem lá o CD do driver, você colocava lá. Tá, vamos ignorar todos os computadores atuais. Tô falando da essência. Você colocava lá o CD. Aí, mãe, agora você depois que colocou o CD, você vai lá, abre um negócio chamado Meu Computador. Imagina você falando pra mãe, abre meu computador aí, mãe. Aí quando você repara que não, tá lá a velha com o machado querendo abrir o computador. Cuidado, né?
Se fosse uma criança, por exemplo, criança tem um negócio chamado literalidade. Meu Deus do céu, como é que eu sofri com isso aqui com meus pais? Por quê? Porque fala pra criança, a criança é o quê? Literal, ela vai fazer do jeito que você falou. Às vezes acontece com as mães. Chega uma altura daí da vida que você vai perceber que você vai tratar teu pai e tua mãe como eles tratavam você quando você era criança. Tipo assim, não, isso aí a gente compra na volta, não compra agora não, mãe. Para de comprar pano de prato, chega. A gente compra lá na volta. Depois a gente vê isso. Não, mãe, não pode. Umas coisas assim. O autorran.inf, ele é necessário justamente para isso. Quando colocou o CD, automaticamente o Windows já abre aquela telinha para instalar o programa da impressora. Mas por quê? Porque ele procura esse arquivo, dentro desse arquivo estava lá o ícone que era para aparecer, estava lá qual era o programa que era para executar, o que era para fazer quando aquele dispositivo fosse reconhecido. Isso é a autorreprodução. Dá para desabilitar isso do Windows, tá? Em termos de segurança, isso é recomendado. Mas em termos de usabilidade, é algo que o Windows ainda mantém. Por quê? Porque ele precisa fazer para os usuários leigos. Para os leigos poderem usar melhor o sistema sem saber o que fazer, eles têm que funcionar. Olha que coisa. Pois é. Aí o que acontece? Na época que o pendrive era a principal forma de compartilhamento de arquivos, na época que eu estava na faculdade, a computação na nuvem estava ainda começando, rapaz, o pendrive se tornou o principal vetor de vírus. Vírus não, worm. Porque o worm alterava esse arquivo aqui, colocava o arquivo dele no lugar, para dizer justamente, executa o arquivo do worm. Aí toda vez que você espetava o pendrive no computador, automaticamente o worm pulava do pendrive pro computador. Espetava um pendrive limpo, mas o computador já estava com worm, o worm pulava para dentro do pendrive. Rapaz, todo mundo na universidade tinha um worm. Aí a computação na nuvem veio, o armazenamento na nuvem veio, a galera parou de usar um pouco o pendrive e diminuiu isso. Porém, o que virou moda? Um negócio chamado celular. Qual que é o problema? Bateria dessa bagaça não dura muito não, né? Aí quando você pensa que não, tá lá alguém, né, vindo pro teu lado com aquele cabinho USB querendo espetar no teu computador. Aí tu fala, sai daqui, infeliz. O cara já chega lá querendo espetar o celular no computador. Por quê? O celular se tornou o principal vetor de malwares. Pegando justamente, levando o malware do celular pro computador, porque o cara só espetou para carregar. Hoje você tem cabos de celular que são só para carregamentos, não transmite dados. Se você olhar o cabo, você vê que só tem 2 fios, ele não tem 4, é só 2. Porque é só para carregar o celular, ele não funciona a transmissão de dados daquele cabo. Louco. Não era esse arquivo que estava sendo explorado do pendrive, era outro, era outra forma. Mas a ideia. Como que a gente faz para proteger? Eu fazia na época, né? No caso do arquivo, existe uma regra no Windows. Se eu pegar um arquivo autorran.inf e pegar um outro arquivo chamado autorran.inf, exatamente com o mesmo nome, e tentar jogar nessa pasta, o Windows vai pedir se eu quero sobrescrever. E aí ele vai permitir que eu sobrescreva, colocando esse novo arquivo no lugar. Mas o mesmo vale de pasta para pasta ou arquivo para arquivo. Só que o Windows tem uma regra. Eu não consigo substituir uma pasta por um arquivo ou vice-versa. Se eu pegar uma pasta e renomear ela para autorran.inf, tirar esse arquivo do meu pendrive, colocar uma pasta chamada autorran.inf, só que, claro, tem que estar com a extensão habilitada, tem que ver os arquivos ocultos, né? Tiro o arquivo autorran.inf, apago e crio uma pasta chamada autorran.inf. Se o malware vier com o arquivo autorran.inf dele, tentando substituir esse aqui, ele não vai conseguir. Porque um arquivo não pode sobrescrever uma pasta. Pegou o macete? Pois é, e assim eu protegi o meu pendrive. Só cuidado, que ao fazer isso, toda vez que você colocar o pendrive, ele vai dizer que tem um erro no pendrive, tá? Vai pedir para formatar. Mas a diferença é, quando isso acontece porque você fez o processo, você sabe o que está acontecendo, e quando isso acontece e você não fez nada disso. Porque quando o Windows mostra lá, olha, esse pendrive aqui precisa formatar, não sei o que, provavelmente é porque já está com o malware ali ou passou o malware por ali. Às vezes o teu antivírus já tirou, mas o dano ficou. Então, situações. É um comportamento. Você vê que o comportamento continua. E ele foi explorado. Tivemos que elaborar técnicas de proteção para que justamente aquele comportamento não fosse explorado, né, de maneira maliciosa. Então o exploit ele explora falhas.
na essência, seria um malware que procura, criar um malware que fica justamente buscando essas falhas do sistema, tentando encontrar mecanismos que não deveriam estar funcionando e funcionam. Ele é muito parecido com a ideia de portas, é que aqui a gente acaba focando mais na essência de redes. O exemplo que eu dei ali foram duas situações que não falam da rede, essencialmente. Uma fala, né, da importação de arquivos, claro, estava sendo pela rede, mas era do explorador de arquivos o problema. E a outra é do pendrive, ou dos CDs, HD externo, tudo mais. Qualquer dispositivo removível vai ter esse arquivo .ram.inf lá como um arquivo oculto. E o exploit é isso, explorar falhas. Então você percebe que esses três malwares são chamados estados da arte. São a essência da essência. Outro malware que é cobrado em prova de maneira pontual aí pela sua essência. Tira aí seu print. Cuidado com o faro, é uma questão clássica. Então, outro malware que é muito comum, que é uma questão assim, tipo, muito clássica de prova. Hoje é muito raro você pegar concursos, algumas bancas principalmente, são mais do que outras até, que não citem esse carinha na prova. Estamos falando do ransomware. Cara, eu falo desse malware desde 2015, ou antes até, acho que 2013, já falava dele. Não, 2013 não, porque eu lembro que a turma de 2013 não tinha. 2014 e 15 que eu comecei a falar. Só que durante a pandemia foi o boom dele. Boom de alvos, né? De sistemas de empresas, de órgãos públicos que foram aí vítimas de ransomware. O que ele é? Cara, é aquele malware que vai ser cobrado na prova pelo seu estado da arte. É um malware que faz o quê? Ele criptografa arquivos do usuário. Então, ele criptografa arquivos de usuário no próprio computador. Ele não tira do teu computador, tá lá, só que tá criptografado. E na sequência, exige um resgate. É aqui que está a tradução, tá? A palavra ransomware significa justamente isso, né? Quando você fala ransom, é resgate. Esse resgate normalmente é em criptomoedas. A mais comum aí usada é o Bitcoin por conta da sua liquidez, comparada às outras criptomoedas, tá bom? Então, o ransomware ele exige um resgate. Ele criptografa os arquivos e exige resgate. Coisas bem clássicas de prova. A criptografia que é empregada é uma criptografia muito forte. É uma criptografia robusta. Normalmente é uma criptografia AES de 256 bits. Que demoraria muito tempo para você conseguir quebrar. E é o que você não tem. Normalmente um ransomware, ele dá lá, tipo, 24, 48, ou no máximo que eu vi, 72 horas para você pagar. Se passou o tempo, ele apaga os arquivos. Você tem o tempo para pagar. A maioria até dá instrução, ele te ensina a comprar criptomoeda. Ensina você a acessar a Deep Web, usar o Tor e tudo mais, para fazer transferência das criptomoedas para eles. Olha só o nível do ransomware. Pelo menos ele te ensina algumas coisas novas, né? E aí você transfere. Há garantia de que ele vai te devolver a senha para poder abrir e acessar todos os arquivos? Não. Pode ser que te entreguem, pode ser que não. Muitos relatos que acompanhei, pagou, liberou, entregaram a senha lá. Mas outros não. Tá? Teve uma aluna, inclusive, que passou no INSS lá em 2015, que ela não chegou a ver essa parte aqui de ransomware. E aí ela entrou em contato comigo depois, uns 5, 6 anos depois. Pô, aconteceu isso aqui, assim. Então, você pegou um ransomware. O cara tá pedindo lá tanto, isso aqui, todo o meu material de concurso que eu tinha, tava naquilo lá, criptografia, foi essencial, é algo muito, muito importante. Então paga. É algo que você consegue refazer e tudo mais. Fazer o quê? Refaz. O que acontece? Hoje, você foi vítima de ransomware, não tem muito o que fazer. Ou paga, ou zera o computador, formata, paga tudo. E olha que tem um problema, tem um tipo de ransomware que bloqueia o HD inteiro. Ele não é muito comum, por quê? Porque a maioria dos ransomware quer realmente a parte do dinheiro.
Eles querem arrecadar dinheiro com isso. Mas tem ransomware que faz o quê? Ele fala, quer saber? Eu quero pra sacanear mesmo. Eu quero pra zoar a porra toda. E o cara faz um ransomware que criptografa o teu HD em nível do disco. Você liga o computador, já não liga mais. Já tá criptografado o disco. Esse HD você joga fora e compra um novo. Não tem o que fazer. Tá? Então esse é mais agressivo. Por quê? Ele não tá causando dano de hardware, mas a forma como ele criptografou o teu HD não tem mais utilidade para você. Você não consegue mais reverter aquilo. Então é mais fácil comprar um novo. Então o que você consegue fazer? Você consegue amenizar o problema. Como que você ameniza o problema? Ora, como que você ameniza quando pega fogo numa casa? Vai ter um dano, vai perder um monte de coisa, mas você ameniza fazendo um seguro. E qual que é a ideia do seguro aí dentro da informática? É o backup. Que pode aparecer lá em inglês, pode aparecer, né, uma tradução forçada, né, mas é que é comum em prova, o BKP. Cara, o backup, ele ameniza, não impede, não evita. A ideia do backup é ter os meus dados aqui, uma salvaguarda, uma cópia. Se eu perder os dados originais, eu recupero tudo ou pelo menos uma parte. Então eu amenizo o estrago. É a mesma coisa seguro de vida. Você não quer usar teu seguro de vida. Pode ser que você queira usar o seguro de vida da tua sogra, mas o teu não quer. E ainda assim, o seguro de vida vai amenizar o prejuízo, não vai resolver. Seguro o teu carro e assim por diante. Então essa é a situação. É quando ele traz ali para você um problema. Hoje você tem alguns recursos do Windows que é o chamado BitLocker, que pode ser citado para você na prova o seguinte. Primeiro, o BitLocker, ele é um recurso do Windows, né? Tá lá no Windows Pro, normalmente, desde as versões mais antigas, é a chamada criptografia da unidade de disco. Criptografia de unidade de disco. Então ele é um recurso do Windows, é uma ferramenta, um recurso de segurança do Windows. Por padrão não está ativa, você tem que habilitar. Uma vez habilitado, a Microsoft usa como propaganda, ela divulga, dizendo, ó, a criptografia da unidade de disco BitLocker ajuda a proteger contra o ransomware. Então, BitLocker ajuda na proteção dos seus arquivos contra o ransomware. Então aí que está uma ferramenta que pode ser usada e dita para você na prova, que ajuda na tua proteção. Fora isso, filho, não tem o que fazer, tá? É a grande jogada do ransomware. E a Lei Geral de Proteção de Dados ajudou ele também, tá? Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados agora institui multa. Inclusive, a gente agora teve finalmente, né, a Agência Nacional colocaram lá, publicaram quais são as diretrizes, parametrizaram e fizeram lá a maneira de autuação. Porque até então não estava sendo feito multa por ninguém, né? Agora vai ter. Agora tem todas as diretrizes, tem tudo lá bonitinho, como que vai ser regulamentada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, para que seja instituída aí as multas efetivamente. Então vai começar a ser aplicado, finalmente. Aí os caras falam, ó, seguinte, peguei todos os dados da tua empresa, peguei todos os arquivos financeiros, todos os clientes. Ah, não sei o que, não vou pagar porque eu tenho backup. Vou apagar tudo, beleza, aqui recupero. Foda-se vocês. Rapaz, agora é o seguinte. Você tem o teu backup, imaginei, né? Porque você não quis pagar pra gente. Mas eu andei dando uma olhada aqui e os arquivos que eu achei aqui são dados dos seus clientes, dos seus fornecedores. Agora é o seguinte. Ou tu me paga tanto, ou eu vou divulgar e tu paga a multa. Pode ser? O que tu prefere? Ah, lembrando que não é só multa, tá? Porque as pessoas que forem vítimas e tiverem seus dados divulgados podem entrar com processo direto contra você porque alguém pode ter usado aqueles dados para alguma situação e aí você é o responsável direto pela coisa. É mais processo, então. O que você prefere? Então não é só mais a extorsão para poder ter acesso aos dados. Agora a extorsão para não ter os dados divulgados. A Lei Geral de Proteção de Dados corrobora para o problema. Olha que desgraça. Então, cuidado com o ransomware na prova. O que ele é? Qual que é a carga útil dele? Mas, na verdade, eu vou contar mais um segredo, tá?
Um ransomware é um worm. Tá? Mais esse segredinho. Se aparecer na prova com ransomware, o vírus está errado. Ransomware é um worm. Então, vem mais questões sobre a ideia. Ah, o worm é automático, não precisa de execução do usuário, porque ele faz tudo sozinho. Só que o mais comum de prova é pedir o quê? O que é um ransomware? Ransomware é o malware que criptografa os arquivos do usuário. Cara, já tem até serviço de ransomware na nuvem, tá? Que é usado baseado na Rússia, que é o RAS, Ransomware as a Service. Você não precisa nem fazer mais o ransomware, usa lá dos caras e paga um percentual para os caras. Olha o nível da parada, mano, para ver como ele funciona e os prejuízos que ele tem causado. Tira aí aquele print final aí. Quem não segue ainda, segue lá no Instagram, faz parte aí da nossa comunidade, do nosso grupo e, principal, entra no grupo do Telegram. Tem um monte de questõezinhas lá para vocês, muitas delas comentadas, para você treinando dentro do grupo. Tá tudo separadinho por tópico, para ficar prático de você utilizar. Tem dúvidas que a galera coloca, tem os links das aulas ao vivo quando a gente vai estar transmitindo aula ao vivo, os materiais também eu procuro colocar ali para facilitar a dinâmica de todo mundo, né? Que vai acompanhar essas aulas. Valeu? Gente, ficamos por aqui. Segue aí o baile. Lembrando que, rapaz, estamos aqui com vocês até o dia da prova e até depois, né? Fazendo gabarito, mostrando se tem recurso ou não. É isso tudo que a gente proporciona para vocês. Grande abraço e até a próxima. Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!